Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades da semana 4 do PET do primeiro ano do ensino médio referente à representação da geometria das moléculas. Você sabe determinar a geometria das moléculas, se é linear, angular, piramidal, tetraédrica? Vamos lá? Antes de iniciarmos as atividades, eu gostaria de falar com você sobre gratidão. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que curte, que compartilha os vídeos com seus colegas e amigos. A minha gratidão, meu muito obrigada. A você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho, assim você recebe as notificações dos próximos vídeos e aqui você tem o conteúdo de química de forma simples e bem explicada. Se você tem alguma dúvida em relação à polaridade, à geometria das moléculas, interações intermoleculares, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo a aula sobre polaridade, geometria e interações moleculares para você ampliar seus conhecimentos. É muito importante que você assista a aula antes de você resolver as atividades, ok? Então, se você tiver alguma dúvida em relação às atividades desta semana, registre nos comentários, registre também a sua gratidão, eu ficarei muito feliz. Atividade 1. Na figura, são apresentados desenhos de algumas geometrias moleculares, do trióxido de enxofre, do sulfeto de hidrogênio e do cloreto de berílio. Apresentam as geometrias moleculares. Nessa atividade, nós devemos identificar qual é a geometria molecular de cada um desses compostos. Vamos inicialmente começar aqui pelo SO3. Então, o SO3, o enxofre está lá no grupo 16 da tabela periódica, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele vai fazer compartilhar duas ligações covalentes normais. Mas nós sabemos que o enxofre ele pode compartilhar ligações dativas, covalentes dativas. Então, nós temos aqui um átomo central de enxofre e 3 átomos ligantes. Então, as estruturas possíveis pode ser a da estrutura 3 e da estrutura 4. Mas veja que como o enxofre tem 3 átomos em volta do átomo central, então isso dá a gente lembrar o seguinte: duas ligações covalentes normais com um determinado átomo, ele vai compartilhar um par de elétrons com um dos átomos de oxigênio e ele compartilha outro par também de ligação covalente dativa com outro oxigênio. Então, essas duas ligações aqui são as duas ligações inicialmente que ele realiza. Então, veja que nesse caso nós temos aqui uma figura trigonal, que no caso é o que representa a imagem 4. Depois nós temos o H2S. Então, novamente, o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio, então, a imagem que pode representar a geometria dessa estrutura do H2S é a imagem 2. Veja, os 2 pares de elétrons são compartilhados com hidrogênio. E aqui os 2 outros pares de elétrons que provoca a repulsão para com que essa geometria seja angular. Então, quando nós temos um átomo central, 4 pares de nuvens eletrônicas, essas nuvens eletrônicas, cada par de elétrons forma uma nuvem eletrônica. De acordo com a teoria de repulsão, as nuvens de elétrons não ligantes, que são essas duas aqui de cima, elas fazem com que a geometria seja angular. Então, a do H2S é angular. E por último, nós temos aqui o cloreto de berílio. Berílio tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai compartilhar 2 pares de ligações. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar um par. Então,
a estrutura que pode representar é essa daqui. Então, veja que os dois pares de elétrons que são compartilhados aqui do berílio formam aqui uma geometria linear. Então, nós temos aí, respondendo à atividade, a letra E, onde o SO3 é a figura 4, o H2S é a figura 2 e o BSL2 é a figura 1, assinalando então a letra E. Atividade 2. A figura ao lado mostra modelos de algumas das moléculas com ligações covalentes entre os átomos. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas de átomos de elementos diferentes, têm eletronegatividade diferentes. E a forma geométrica dessas moléculas. Então, dentre as moléculas, podemos afirmar quais são polares. Então, para isso, nós temos que determinar a polaridade das moléculas. Inicialmente, o que nós devemos fazer? Observar, por exemplo, como são modelos representativos de bolas. Então, cada cor dessa daqui representa um átomo diferente. Então, se eu observo que aqui eu tenho um átomo que está na coloração cinza escuro, aqui um átomo que está na coloração cinza claro, então eu percebo que são átomos diferentes. Então, átomos diferentes têm eletronegatividade diferente. Então, eu vou ter aqui ligações covalentes polares. Uma vez que a ligação é covalente polar, então nós devemos localizar a resultante. Então, na molécula A, por exemplo, não sabemos qual é o elemento mais eletronegativo, mas provavelmente seja o átomo central. Aqui podemos fazer o vetor, ou seja, nós temos aqui o vetor da ligação covalente com o átomo central e esse átomo. Aqui nós temos com esse, e aqui, lá por trás, nós temos a desse átomo. Então, veja que para localizarmos a resultante, o que a gente faz? Esse vetor, a soma desses dois vetores vai proporcionar uma resultante, que colocamos aí em azul. Então, essas duas resultantes aqui, elas deixam de existir. Na sequência, a gente faz o mesmo. Esses dois outros vetores, nós vamos somá-los também. Vetor 3 e 4. Então, anula-se esses dois vetores. Então, sobrou aí, que vocês podem verificar, sobrou apenas dois vetores em sentidos opostos. Então, se sobrou dois vetores em sentidos opostos, nós podemos também eliminar um e outro. Então, como a soma dos vetores não sobrou nenhuma resultante, ou seja, a soma desses vetores é igual a zero, então nós temos que essa molécula ela é polar, ela é apolar, perdão. Porque polar é quando sobra resultante. Então, a nossa primeira molécula, ela é polar. O mesmo nós vamos fazer aqui com a letra B. Então, temos um átomo diferente no centro e um átomo diferente na extremidade. Então, nós podemos entender que esses átomos possuem eletronegatividades diferentes. Nós vamos fazer um vetor partindo do centro para a extremidade ou da extremidade para o centro, porque não sabemos quem são esses elementos químicos que estão aqui, mas o que sabemos é o suficiente para identificarmos se essa molécula ela é covalente, se essa molécula é polar ou é apolar. Então, como temos dois vetores, sentidos opostos, então a força de atração de um anula a força de atração do outro. Então, logo sobrou aí uma resultante também igual a zero. Então, a geometria linear, ela permite com que os átomos, nesse caso, eles formem uma molécula polar, porque a resultante é diferente de zero, ou seja, não sobrou nenhum vetor aqui para que determine com que essa molécula seja polar. Então, a molécula B também é apolar. Vamos para a molécula C. Temos aqui o vetor, são dois átomos diferentes. Então, nós temos, nesse caso, dois vetores seguindo nesse sentido. Então, a resultante, ela vai ser a soma desses dois vetores. Então, a partir do momento que a força desses dois vetores se encontram, então, parte uma resultante nesse sentido. Então, a resultante desses dois vetores, como nós temos a geometria angular e os átomos ligantes,
apresentam geometria angular. O número de nuvens elettrônicas do átomo central é diferente do número de átomos ligantes, porque se tem uma geometria angular, nós sabemos que tem duas nuvens aqui que forçam a repulsão desses dois átomos ligantes aqui para baixo, então isso faz com que a geometria seja polar, ou seja, sobre uma resultante e essa geometria seja polar. Então, a letra C sobra uma resultante diferente de zero. Quando a resultante é diferente de zero, nós temos uma molécula polar. Então, nesse caso, a letra C é polar. Por último, na letra D, nós temos dois átomos diferentes. Nós estamos vendo aqui que vai sobrar uma única resultante, a eletronegatividade deles são diferentes. Então, como a resultante é diferente de zero, nós temos uma molécula também polar. Então, como moléculas polares, nós temos a letra C e D, que é o que assinala aí na letra E. 3. Explique com suas palavras como as interações intermoleculares influenciam nas propriedades das substâncias. Então, lembrando, as interações intermoleculares, elas só ocorrem de três formas. As ligações de polo induzido, que são formadas a partir de moléculas apolares. Então, nesse caso, nós vamos ter moléculas apolares. E nas dipolo e ligação de hidrogênio, nós vamos ter moléculas polares, ou seja, nós temos que determinar se a molécula é polar ou apolar para a gente saber qual tipo de interação ocorre. E lembrando que as ligações de hidrogênio têm hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, nesse caso, são ligações extremamente polares que levam o nome de pontes de hidrogênio. Bom, vamos então aos pontos importantes sobre as propriedades que são influenciadas pelas interações intermoleculares, ou seja, entre as moléculas. Essas interações elas podem ocorrer por atração ou repulsão e se refere apenas às ligações covalentes, ou seja, isso não se aplica para ligação metálica ou ligação iônica. As interações intermoleculares, que são também chamadas de forças de Van der Waals, então, elas ocorrem entre as moléculas e elas interferem na forma significativa do comportamento da substância, como estado físico, temperatura de ebulição, solubilidade, densidade e até tensão superficial. Então, essas são algumas das propriedades que são alteradas pelas interações intermoleculares. Um outro ponto importante é sobre os estados físicos. Então, o que acontece, qual a relação que tem das forças intermoleculares com os estados físicos? Os estados físicos da matéria são estabelecidos de acordo com a distância em que há entre as moléculas de uma substância. No estado sólido, por exemplo, as moléculas estão bem próximas uma das outras. Então, o movimento delas é apenas vibratório. No líquido, porque elas estão muito juntas, elas não conseguem se movimentar. No líquido, as moléculas já se distanciam, então elas já permitem um maior movimento em relação ao sólido. E no gasoso, elas ficam mais distantes. Então, nós sabemos que o comportamento dos gases é muito diferente dos líquidos. Então, veja que essas substâncias, elas, de acordo com a distância que há entre as moléculas, elas alteram aí, as interações intermoleculares alteram nos estados físicos. Vamos à próxima, que é a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, lembrando que a ebulição está relacionado com a substância passar do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais intensa for a interação intermolecular presente na molécula, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, como a gente está vendo aqui, ponte de hidrogênio são as interações mais fortes entre as moléculas. Então, as substâncias que apresentam temperatura de ebulição maior são aquelas que vão apresentar as interações de hidrogênio. E depois nós temos o dipolo, que são forças menos intensas, então a temperatura de ebulição serão menores. E depois o dipolo induzido também serão menores ainda, se comparado à ponta de hidrogênio e a dipolo-dipolo. Então veja que mais uma vez as interações intermoleculares interferindo na temperatura de ebulição das substâncias.
A outra propriedade é a solubilidade dos compostos, ou seja, o que é solubilidade? A capacidade que a molécula tem de se dissolver. Então, moléculas apolares e polares possuem diferentes graus de dissociação. Como que nós vamos entender isso? Compostos polares se dissolvem em polares, compostos apolares se dissolvem em apolares. Então, é simples, você só lembrar semelhante dissolve-se em semelhante. Então, assim, a característica aí da propriedade da solubilidade. E mais uma interação intermolecular interferindo na densidade. Então, em geral, quanto mais fortes as interações, maior a densidade da fase. Sólidos são mais densos que líquidos, que são mais densos que gases, exceto a água. Então, tá aí uma explicação para você sobre as interações intermoleculares, como que elas influenciam em algumas propriedades das substâncias. Atividade 4. Com base nas informações sobre a geometria das moléculas, classifique as moléculas a seguir em polares ou apolares e indique em que propriedade dos átomos e das moléculas você se baseou para classificá-las. Nós sabemos que a polaridade das moléculas está relativamente relacionada com a eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem de atrair o par de elétrons que faz parte da ligação covalente. Então, as moléculas que nós vamos identificar aqui, é o HBr, que é o ácido bromídico, a amônia, a água, o gás nitrogênio e o tetracloreto de carbono. Então, para isso, eu preparei aqui uma tabela onde nós vamos colocar a resposta de cada uma desses itens que solicitou aí na atividade. Então, inicialmente, nós vamos determinar a geometria molecular. Para determinar a geometria molecular, nós temos que lembrar quantos elétrons o átomo tem na camada de valência, quantos pares de elétrons ele vai completar para formar o octeto, e a partir daí você identificar quantas nuvens eletrônicas o átomo possui. Então, todo esse passo a passo já foi mentalmente determinado. Aqui eu já trouxe para você a forma estrutural, lembrando que a forma eletrônica, perdão, nesse caso aqui, como o Br ele tem maior eletronegatividade, então ele vai formar um polo negativo aqui no bromo e o polo positivo aqui no Br. Então nós temos aqui uma ligação covalente polar. Então, como nós temos apenas dois átomos ligantes e apenas uma nuvem eletrônica, que é esse par que está compartilhado aqui, então isso vai permitir para nós uma geometria linear. Então, a geometria dessa molécula do HBr, ela é linear. Como nós só temos dois átomos ligantes, uma nuvem eletrônica e o átomo mais eletronegativo é o bromo, então o momento polar resultante dessa ligação aqui vai ser diferente de zero, ou seja, vai sobrar um vetor quando a gente fizer a soma dos vetores, que é o momento polar resultante. Então, a molécula é polar e o porquê que ocorre isso é porque o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Bom, vamos para o segundo da estrutura, que é o NH3. Então, o nitrogênio está lá no grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência, vão compartilhar 3 pares de elétrons com o hidrogênio. Então, veja que nós temos aqui 3 nuvens eletrônicas compartilhadas com cada um dos hidrogênios. E aqui em cima vai formar uma outra nuvem eletrônica, que são 2 pares de elétrons não ligantes, que vai fazer com que essa geometria seja, no caso aqui, piramidal. Vai formar aqui uma geometria piramidal. Quando fazemos o momento polar resultante, no caso da amônia, o que acontece aqui? Nós temos aí o nitrogênio, que ele é mais eletronegativo. Logo, então, como ele é mais eletronegativo, o vetor vai partir do nitrogênio para o hidrogênio. Então, nós vamos ter aqui 3 vetores. Esses 3 vetores, perdão que o mouse está com problema aqui, está querendo escrever. Então, esses 3 vetores, quando a gente fizer o momento de polar resultante, esse vetor 1, que eu chamei aqui, esse aqui de vetor 2, eles vão se anular e vai formar uma resultante. Então, se eles se anulam,
Então, ficam dois vetores resultantes, que é o resultante do vetor 1 e 2 e o vetor 3. Quando eu somo esses dois vetores, esse vetor com esse, ele vai formar uma resultante final, que é o que nós chamamos de momento polar resultante. Logo, então, essa molécula minha, ela vai ter uma resultante diferente de zero, a polaridade ela é polar, e isso acontece porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio e o momento polar resultante é diferente de zero. Vamos para a molécula de água. O oxigênio, perdão, tem 6 elétrons na camada de valência. Ele vai compartilhar 2 pares de elétron com o hidrogênio, então ele vai formar aqui 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Então, essas duas nuvens eletrônicas superiores, elas interferem na repulsão dos 2 pares de ligações com o hidrogênio, fazendo com que ocorra uma repulsão empurrando essas nuvens eletrônicas para baixo, determinando com que a molécula da água tenha uma geometria angular. Então, veja que eu tenho como o oxigênio mais eletronegativo, então o vetor parte do menos eletronegativo para o mais. Então, eu vou ter 2 vetores aqui no sentido hidrogênio-oxigênio. Quando vamos determinar se essa molécula... Então, nesse caso, a geometria angular, né? Esqueci de falar aqui. Então, partindo para determinar a polaridade, quando determino o momento polar resultante de duas resultantes nesse sentido, então a resultante parte daqui para cima, sobrando aqui o momento polar resultante diferente de zero. Se é diferente de zero, a polaridade dessa molécula é polar. Isso porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ok? Vamos então para o nitrogênio. Nitrogênio são 2 átomos de nitrogênio ligados, então nós vamos ter somente uma nuvem eletrônica em volta desses átomos. Aqui nós vamos ter uma geometria linear e o momento polar resultante é igual a zero, porque a eletronegatividade desses 2 átomos são iguais. Então não vai ter força de atração aqui nem para um lado nem para o outro. Então o que ocorre na verdade é que esse átomo, não quer apagar, agora deu. Então, o que acontece nesse caso aqui, a eletronegatividade dos átomos são iguais. Então, eu tenho uma molécula onde o resultante é igual a zero. Se é igual a zero, a polaridade é apolar. Então, uma substância simples, os átomos são do mesmo elemento químico, então, mesma eletronegatividade. Por último, nós temos aqui o tetracloreto de carbono. Veja que nós temos aqui o cloro, ele está na extremidade e o carbono está aqui no centro. Então, como o tetracloreto de carbono faz uma geometria tetraédrica, nesse caso, aqui já foram colocados vetores. Você pode ver aqui tem um vetor aqui partindo do centro para cima, do centro para a direita, aqui na diagonal para a esquerda e aqui lá para trás, porque ele forma um tetraedro. Quando isso acontece, as resultantes desse vetor com esse formam a resultante nesse sentido. Logo, anula-se esses 2 vetores e vamos formar os vetores resultantes da segunda, que é o vetor do momento polar 3 e 4, formam a outra resultante em sentido oposto ao primeiro. Logo, nesse caso, essas 2 resultantes também se anulam e não sobra nenhum vetor. Então, nesse caso, a resultante é igual a zero, formando aqui polaridade da molécula apolar. Então, o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. Isso permite com que forme, então, nessa condição, a molécula apolar, porque os 4 átomos que estão aqui em volta do átomo central e as 4 nuvens eletrônicas permite com que forme uma molécula onde a polaridade é apolar. Se tivesse um átomo diferente aqui de cloro num desses ligantes, essa molécula ela teria uma resultante diferente de zero, onde seria polar. Mas nesse caso, ela é apolar. Gostou da explicação aí da semana? Chegou a hora de curtir, de você compartilhar com
para seus colegas e amigos e também me ajudar aí com o canal de divulgação. Então chegou aquele momento que eu gosto, quero deixar aqui com você o meu grande abraço, a minha gratidão, você que deixa um recadinho carinhoso lá no canal. Então, meu abraço hoje vai para Fátima Aparecida, para João Eudes, para Kemi Wip. E para você que assistiu o vídeo até o final, registre aí no comentário se gostou, se não gostou, registre a sua dúvida. No próximo vídeo, trago aqui um grande abraço para você. Fiquem com Deus e até a próxima semana.